esta família é muito unida e também muito ouriçada. A advogada Ana Cláudia Conzani de Moraes, cunhada do ministro Alexandre de Moraes, aparece como autora do Código de Ética de 129 milhões de reais do Banco Master. Casada com o irmão do magistrado, ela é especialista em compliance e atua como consultora no escritório de Viviane Barsi de Moraes. Vale lembrar que o escritório recebeu cerca de 80 milhões de reais do banco em 22 meses por serviços jurídicos e de consultoria. Fabi Barroso, tá tudo em família, tá tudo em casa. Olha só, ela é casada com o irmão do Alexandre de Moraes e aí levanta-se, né? Será que o irmão sabia? Não sabia? Tem algum tipo de envolvimento? Não sabemos, questões que estamos levantando aqui, jogando para o ar, jogando para o universo. Mas está aí, ela é autora do Código de Ética, o tal do Compliance, né? Lembrando que começou todo o início de estudo, é a operação que tem como nome justamente Compliance Zero. Porque ele falhou brutalmente, né? Falhou brutalmente mesmo. Gente, olha que interessante, a cunhada ficou... Como que souberam que a cunhada é que é autora? Por metadados. Então, ou seja, nem 89 milhões de motivos, que foi isso possivelmente que ele recebeu, né? O 129 não foi recebido por conta ali da liquidação do Banco Master, então 89 milhões de motivos para essa senhora e os demais ali saberem que deixa rastro digital, metadados, etc., que pessoalzinho realmente apostava na impunidade, totalmente na impunidade. E isso é complicado, porque o pouco que o próprio gabinete do ministro Alexandre de Moraes fez questão de explicar em relação ali, não, peraí, a Viviane Barsi também lançou, né, aquele manifesto, porque eu não considero aquilo um esclarecimento, é um manifesto, pedindo para as pessoas calarem a boca e parar de falar dela, ai, não falem da Viviane Barsi, porque ela realmente trabalhou e muito, gente, fez um código de ética que, assim, é praticamente Ctrl-V e Ctrl-C, Ctrl-C, Ctrl-V de todos os trabalhos que a gente tem da maioria das empresas, gente, porque é uma coisa meramente burocrática, só está ali para constar. Aliás, as normas do Banco Central faz com que precise disso. Então é aquela coisa que ninguém lê, ninguém dá uma conferida, só serve ali para dar um tique, falando, precisa ter isso. Então foi isso que aconteceu. Estão subestimando a inteligência do brasileiro quando dizem que aquele trabalho, 36, 90 reuniões, eu estou jogando para cima, hein? Algumas online, nossa, né, justificou esse valor. É completamente fora da realidade. Infelizmente, nessa hora, eu sou advogada e já trabalhei em escritório, inclusive grande, e, gente, não se paga nem isso para aquelas bancas gigantescas, que não são somente 15 advogados, tem ao menos 150, você não acha esse valor, né, que foi falado aí. Então, essa conclusão aí de olhar metadados e ver que é a cunhada dele que fez, casada com o irmão, é uma vergonha, né? E pena que ele não está com aquela volúpia de responder, e se ele responder, a gente precisa ficar esperto, porque ele adora dar mandado de busca e apreensão, inclusive contra jornalistas. Fabi, ainda sobre esse assunto, eu quero te ouvir a respeito, uma pergunta difícil agora, né? Mas caminhos para a solução. Há o debate em relação à CPI formada somente ali no INSS para investigar pessoas, né? Nesse caso do Daniel Workar, então não poderia ser feito dessa forma, teria que ser feito de uma maneira mais ampla. O STF está confortável porque está se valendo da Constituição e de alguns regimentos internos que impediria que essa investigação avançasse. Mas a gente sabe que essa ação tem que partir ali do Senado, seja um impeachment de algum ministro, enfim, ou uma CPMI que colocaria aí as duas casas, tanto Câmara dos Deputados quanto Senado, ali de maneira mista para investigar, pelo menos o Banco Master, porque investigando-se o Banco Master, você chega nessas pontas soltas, um contrato de 129 milhões, no resort Itaiaiá, no Dias Toffoli, enfim, você consegue chegar ali nessas outras pontas. Então, quero te perguntar, quero te ouvir, na verdade, como operadora do direito mesmo, para tentar sanar essas pontas soltas, já que o STF está se valendo disso para se blindar. Pois é, isso é um complicador, porque o ministro André Mendonça tem se colocado naquele momento em que o juiz fala da legalidade, extrema legalidade. Então, ele não tem realmente autorizado a obrigatoriedade de pessoas participarem da CPMI, né, dizendo ali, principalmente do INSS, dizendo que, como já é investigado, não pode produzir prova contra si mesmo. Isso é verdade, porque se ele deixar,
olha, Geis, é complicado porque essa matemática, porque se ele deixar e permitir, lá na frente nós teremos uma nulidade de todas as provas que foram feitas ali por uma CPI e até pode prejudicar as provas colhidas pela Polícia Federal. Então, isso é importante porque a gente já teve, né, anulação de várias condenações de pessoas importantes e sabemos como isso funciona. O outro ponto é que, para ser realista, que a CPMI, né, essa Comissão Parlamentar de Inquérito, falando do INSS, por exemplo, ela já está com dificuldade de chamar pessoas que não sejam investigadas, né, na órbita das operações policiais que têm sido deflagradas. Então, quando se faz a convocação, inclusive como testemunha, aí se observa que a devolutiva ou do próprio advogado ou do Supremo Tribunal Federal, ou seja, até no momento, falou, não, eu não posso falar porque eu sou de fato investigado. Então está tão fechado isso que não se consegue produzir mais nada porque as pessoas citadas ali são de fato investigadas. Então, olha a sinuca. Em relação à CPMI do Banco Master, isso é importante a gente aqui falar, porque, como a Berenice trouxe aqui no comecinho do jornal, se você não assistiu, você dá uma voltadinha depois, porque é importante a informação da Berenice, ela nos contou que não tem sessão. O Alcolumbre permitiu aquela sessão remota, então não tem sessão presidencial, né? E a gente já está quase acabando, porque passa muito rápido, estamos mais da metade aí do mês de março. Então, isso também é grave, porque a solução para isso seria explorar as pessoas que ainda não estão investigadas, mas numa CPI do Banco Master. Isso precisa ser trazido à tona, né, para os brasileiros entenderem. Mas o que me deixa um pouco mais calma, e a gente precisa confiar um pouco, infelizmente, né, a gente não teve bons exemplos na justiça, mas tem que confiar, que a Polícia Federal tem feito um trabalho. E o ministro André Mendonça, o mesmo que está proibindo, né, por conta da legalidade, também é o mesmo que está blindando a investigação e permitindo que a Polícia Federal exerça seu trabalho sem aquele condicionante, né, de ter, por exemplo, o diretor da Polícia Federal em cima, né? Então, vamos aí ter calma, eu sei que o momento é difícil, mas, politicamente falando, ao meu ver, os senadores não estão a fim muito de trabalhar, porque a pressão feita no Alcolumbre, no meu entendimento, está suave.